O hobby, cada um faz com a paixão que tiver. Bom dia, sou Custódio Freitas, tenho 58 anos. No meu dia-a-dia eu sou encarregado de produção, encarregado de planeamento e logística de transportes numa empresa de extração e transformação de granitos. Trabalho há cerca de 20 anos nessa área e fora dessa área eu tenho o meu hobby, que é o Lego por Tozé, onde eu sou conhecido como Tozé. O primeiro contacto que eu tive com o Lego foi quando eu tinha 6 anos, mais ou menos. O meu padrinho era um imigrante no Brasil. Ele todos os anos ia a Andorra e trouxe-me uma caixa de Lego em madeira. A partir daí, realmente, aquelas peças eram muito estranhas, ou seja, era muito difícil construir qualquer coisa com aquilo. Logo de seguida, ele viu que eu tinha um certo interesse e despertou interesse na parte de engenhar com as peças, e logo o meu pai também e a minha mãe começaram a dar o Lego aos 6 anos, 7 anos. Até hoje tenho estes sets comigo, há 53 anos, 52. O meu primeiro mock eu fiz quando tinha 9 anos e foi de um autocarro. E tem a história engraçada que eu fiz do autocarro porque foi quando foram lançados os autocarros com o ar-condicionado e a direção era após a escadaria de entrada do autocarro. Pronto, era um pequeno detalhe, mas para mim aquilo me fascinava. E o Lego sempre esteve presente comigo. Claro que quando eu entrei na adolescência e na juventude, por uns motivos extras, ou seja, por outros motivos, eu abandonei os meus estudos, mas o Lego esteve sempre presente comigo. Dediquei-me ao mundo da música e depois, quando casei e tive o nascimento dos meus filhos, quando o Rodrigo, o mais novo, hoje com 17 anos, começou a ter interesse em querer um Lego, eu aproveitei a onda e comecei a comprar Lego com mais frequência e voltei a construir. Mas volto a dizer, o meu Lego que eu tenho desde os meus 6 anos ainda está comigo, todo o Lego que eu tenho. Todas as minhas peças têm, de uma certa forma, um sentimento importante. A primeira que eu fiz, que foi o Convento de Alpendurada, eu estava imigrado no Brasil. Ora, eu estava a fazer algo da minha aldeia, onde o meu pai foi batizado, o meu pai casou, o meu pai fez a primeira comunhão, os meus pais, onde eu fui batizado, onde eu casei, ou seja, onde eu fui acólito, onde eu fui o primeiro organista. Como estava imigrado, é lógico que aquilo que é da nossa terra nos chama mais a atenção. De seguida fiz a Capelinha das Aparições, foi relativo ao centenário das Aparições de Fátima. Talvez seja a minha construção mais emocionante, porque quando está exposta, desde que não tenho Edo, já havia em Braga, em vários lados, tem aquelas pessoas que toda a gente se identifica com a Capelinha das Aparições de Fátima. É o altar do mundo, como dizem, e o engraçado é ver as crianças de 5 anos a dizer aos pais: olha mãe, onde nós estivemos? Assim como os mais velhinhos, que a gente vê pessoas, senhoras que se ajoelham, se benzem perante a Capelinha das Aparições. A minha capelinha de Lego, então, é emocionante. Mas todas elas são. O Torre dos Clérigos tem um significado muito especial, porque quando eu estava a fazer a escadaria só, inicial, o meu pai aqui chegou e olhou para a escadaria e disse assim, ele disse, isto é os clérigos, não é? Então, reconheceu só pela escadaria, eu não tinha nenhuma parede levantada, e ele reconheceu. São momentos que me guardo. Todas elas têm um significado. Hoje do Brasil, morei lá, eu costumo dizer, eu fiz o Cristo Redentor porque durante 7 anos eu fui trabalhar todos os dias, e todos os dias que eu passava o túnel Rebouças, o Cristo estava lá a ver-me, e todos os dias que eu vinha de trabalho para casa, o Cristo estava-me a ver. Pronto, todas elas têm um sentimento muito forte para mim. Não é? A favela que eu apresentei este ano, porque é que eu fiz a favela? Tenho muitos amigos meus que trabalharam comigo e que são moradores na favela, pessoas honestas, trabalhadoras. E é uma realidade que temos hoje também, que toda a gente sabe das favelas. E por aí fora, todas elas têm um significado importante. Não é fazer porque fiz. Há uma que poderia dizer que eu acho que não tem significado, que não tenho apresentado, é muito difícil, que é o Senhor da Pedra, de Vila Nova de Gaia. Aquela,
construção eu decidi fazer porque ela marcou-me um dia em que eu fui à praia com a minha mulher e com a minha filha. O Rodrigo ainda não era nascido. E foi um dia muito especial. Aquele dia de família que a gente não esquece. Não tem a explicação porque é que aquele dia ficou tão gravado para mim. E eu fiquei sempre com a imagem do Senhor da Pedra. E então, quando eu estou a ver as fotografias, que hoje infelizmente a gente já não tem as fotos como era há uns anos atrás, mas eu tenho muitos álbuns aí todos organizados por datas, pelas fotografias. Eu gosto de vez em quando de ir aos meus álbuns de fotografia e vejo aquelas imagens que me recordam. E a gente, conforme vai ficando um pouquinho mais velho, ou diria mais fora da validade, a gente vai pesquisando isso e digo, não, vou fazer isto, vou fazer aquilo. Todas elas para mim são emocionantes. Aqui tenho alguns sets, claro que é para embelezar aqui o meu espaço, não é? E porque as minhas construções, não, infelizmente, não as posso ter montadas. Gostaria muito de as ter montadas. O objetivo é esse um dia, mas atualmente, sempre que chego delas de exposições, eu tenho umas caixas que arranjei específicas, não para Lego, mas de outras peças, e uso, guardo as construções aqui em caixas, ou num anexo que tenho, e ficam a aguardar até à próxima exposição, ou vou às vezes abrindo para limpar, compor. Às vezes há aquelas peças que se desmontam e tenho que montar. Ora, os temas da Lego que eu mais gosto é complicado, eu acho que é por fases. Eu acho que comecei por gostar mais de técnicos. Como eu trabalho há cerca de 20 anos como encarregado de produção numa empresa de extração e transformação de granito, é com o que a gente vive diariamente. E então isso foi talvez o primeiro tema. Todos os meus técnicos, todos eles, acho que não tem nenhum que não funcione com bateria. Eu acho que o que eu mais gosto é mesmo das construções que eu faço. E é o que me desafia. Embora de alguma das formas, por exemplo, eu agora até gosto das plantas, que é uma forma de me deixar pôr mais algum Lego em casa. No caso da família, que uma planta fica sempre bem, não é preciso regar, a manutenção é mais fácil. Como é planta e ela é quem tem que limpar, sou eu. Quem limpa o pó, então, gosto. Mas realmente acho super bonito, super interessante. Sempre que eu estou a construir, a fazer as minhas construções, tento brincar. Eu acho que a gente tem que. Eu passo aqui, se for agora que vem o inverno, um sábado a tarde toda e um domingo o dia inteiro aqui. Mas estou a fazer as minhas construções e tenho que ter alguém com quem me conversar às vezes, não é? Mas tenho sempre alguém que é responsável das minhas obras, ou seja, eu é como se fosse um investidor e tenho a minha equipa de trabalho. Aqui apresento-vos aqui a minha arquiteta, engenheira, está sempre presente nas minhas construções e por vezes quando estou uns dias que não consigo construir, não consigo desenvolver a ideia que eu preciso para, então eu ponho a engenheira e que está sempre com o seu computador portátil e vou buscar mais 3 funcionários que tenho e eles fazem a reunião de obra, fazem a discussão, como é que vai ter. Também tenho sempre o técnico de segurança, que é fundamental nos dias de hoje. Mas a minha engenheira é chefe de equipa. A engenheira ainda não tem nome até à data, mas há de ter um dia. Quando eu decido chegar à conclusão que quero fazer um mock, a primeira coisa que eu faço é, através de imagens do Google, começo a ter a capturar todas as imagens e guardo numa pasta no computador. E depois desloco-me ao sítio, à obra. Podemos dar o exemplo, por exemplo, da Sé do Porto. Eu fui diversas vezes à Sé do Porto, das quais 10 vezes para ir sempre ao mesmo sítio, aos mesmos painéis da Galilé, porque eu ia lá e depois achava que me faltava algum detalhe ali e tornava a ir lá. Faço a pesquisa e começo depois a ensaiar o modo. Olho para a construção de modo geral. A escala que eu trabalho geralmente é sempre a escala um pouquinho da minifigura da Lego e depois vejo os pontos principais que para mim vão dar origem à construção. Por exemplo, o topo da torre, faço só com peças diferentes, uma base, uma porta, uma janela e depois recrio como se fosse os alicerces da obra. Para as peças só para ver mais ou menos o tamanho que vai ter, o espaço entre si, das portas, janelas,
E depois tenho que ver onde é que é o período, também já ir preparando os módulos, onde vou fazendo por partes para poder depois transportar a construção. Mas dedico-me muito, e muitas vezes ao local, a retirar fotos, para ver pequenos detalhes que às vezes realmente as pessoas não reparam, mas para mim às vezes esse pequeno detalhe é um desafio que me dá gozo. Eu saber que aquele pequeno detalhe que mal se vê, eu andei ali dias e dias e dias para conseguir fazer aquilo. E para mim a vitória foi essa, é fazer coisas que por vezes as pessoas não veem. Ou o interior, eu tenho várias construções, vários móveis, que têm interior feito e não dá acesso para se ver. Mas a verdade é que, pronto, é o que me dá o gozo, o prazer de fazer essas construções. O apoio da família, para mim, é o fundamental. Eu, quando fui convidado a ser membro da comunidade 0937, aceito ser membro, mas eu gostaria de, quando vier para cá, poder trazer sempre a minha mulher e os meus filhos. E ainda hoje gosto de ir para as exposições e gosto que tanto a minha mulher e os meus filhos estejam sempre comigo, porque para mim eu estou super feliz tendo a família ao meu lado. E eu acho que eles também ficam orgulhosos, pronto, de ver os meus resultados, a dedicação que eu tenho no Lego. Diria que em casa eu sou capaz de estar a trabalhar um ano no projeto aqui e eles são capazes de me vir aqui durante o ano, por exemplo. Não vêm, não é porque não têm interesse, não vêm porque sabem que eu, quando chegar a um ponto que eu vou querer a crítica deles, eu vou chamá-los para eles vir cá ver e me venham criticar. E às vezes, pai, está perfeito. E é aquela palavra que eu não gosto de ouvir. Está perfeito. E eu disse, não, mas eu vou desmontar porque não está bem aqui. E desmonto e torno a montar. Mas para mim é fundamental. Inclusive, a parte das fotografias que eu posto sempre com a minha família, os 4 juntos. E foi o tema que eu também usei este ano para terminar o meu 12º ano, foi a foto da minha família. Desde que comecei nas exposições do Lego, normalmente a gente é-nos atribuído umas t-shirts do Lego, não é? Que simbolizam aquele evento. E então a gente tira a fotografia de praxe, que é sempre os 4, com a foto da Lego. E pronto, é o que eu mais gosto. Junto a minha família com o meu hobby que eu mais gosto. Eu faço o arquivo, ou vamos dizer assim, das minhas construções. Eu uso especificamente um tipo de caixa de madeira, geralmente a madeira tratada, e eu quando coloco as seções lá dentro, geralmente ponho um pano para proteger a construção, questões de umidade e de sujidade, mas já sabe que sempre que eu vou retirar a peça para fazer a montagem em algum lado, eu tenho que limpar sempre. O pó existe sempre. As que estão aqui dentro, de vez em quando tirei um dia para limpar o pó, fazer alguma coisa que esteja fora do sítio. E pronto, é isso. Não é nada assim muito especial. A gestão parte económica e financeira é um bocadinho mais complexa. A gente aproveita as chances que nos dão. Na semana passada montei para o Natal um pequeno set de Lego que tem a vela. E como a mesa é grande, a minha esposa disse, ficava bem 2. Eu muito rápido comprei 3, que assim garanti logo mais um. Mas quando estou a fazer as construções, demoro muito tempo a pesquisar peças, porque compro no Brinklink, ou agora temos a facilidade de comprar algumas peças, embora uma certa dificuldade pela variedade que existe na loja do Lego no Porto. No Brinklink ou na Lego mesmo, tenho que fazer às vezes pesquisa que demora muito, por causa principalmente dos custos do envio. Vou comprando os meus projetos que eu vou fazendo, os meus mesmo, que são meus, são projetos que eu demoro muitos anos a fazer, vou fazendo, e passar 2, 3 anos aumento alguma coisa. Por isso mesmo, os projetos que eu faço da comunidade a que eu pertenço, pronto, eu tenho acesso às peças que necessito. Uso as peças aqui, que estão separadas em caixas que estão aqui. Quando eu estou a fazer uma construção da comunidade, uso as peças da comunidade. Quando eu estou a fazer uma construção das minhas peças pessoais, eu uso as minhas peças. Eu uso as peças, tanto sejam novas como velhas, com mais anos, eu uso na mesma. Claro, se estiver a fazer uma construção de uma casa moderna, não vou pôr lá umas peças velhas,
amareladas ou sem cor. Guardo essas peças ou para o interior ou para fundações ou assim. Embora este ano eu aproveitei muito peças deste género para fazer o mock da favela. Tem pessoas que me dão Lego. Pessoas que têm Lego que, meus filhos já não querem saber disso. Eu tenho ali uma caixa de Lego, não sei se você quer, eu aproveito, lógico. O que é que eu peço? Peço às pessoas para assinar algumas peças, rubricarem, com uma tinta permanente, e nas minhas construções, quando uso essas peças que me deram, nem que seja uma, como seja 30, uma delas autenticada pela pessoa que me ofereceu, eu ponho essa peça. Já me questionaram se era o autor, eu digo não. É as pessoas que contribuem com peças que me oferecem para eu usar nas minhas construções. É uma forma de agradecimento. Eu hoje, eu acho que se estivesse hoje com os 9 anos e a ver as construções que se faz hoje, como eu tenho, eu acho que eu nunca devia ter tido a idade a Dark Age do Lego, porque eu acho que ia ter se continuado logo, sem parar. De alguma das formas, acho que os meus pais não me iam patrocinar tanto assim, mas imagino e vejo o que é hoje as crianças, quando veem as nossas construções, como ficam, a agitação deles, o entusiasmo, não é? Do Lego. Claro que o tipo de construção que eu faço não é que seja muito, acho talvez direcionado às crianças, devido a ser mais monumentos, edifícios em si. As crianças ficam mais fascinadas a ver os comboios a andar, as cidades, os carros, aqueles pequeninos detalhes. De alguma das formas, eu se tivesse visto mais coisas, talvez não tivesse estado tão ausente no mundo do Lego como estive. Um conselho, para dar um conselho a alguém para brincar com o Lego, não sei se serei a pessoa indicada. Acho que conselho a gente pode dar uma opinião, mas acho que as pessoas não devem ter vergonha do que gostam de fazer. Eu posso dar o meu próprio exemplo. Ao início, quando eu comecei a fazer as minhas construções, comecei com o Convento Alpendurado, a Capelinha das Aparições, São Pedro de Arganil, São Frutuoso de Braga, e estamos a falar em 4, 5 igrejas. E começaram-me a dizer, mas só fazes igreja, já foste seminarista, já foste isto, aquilo. É verdade, fui seminarista, senhora, com muito gosto. Mas eu comecei a dizer às pessoas, eu estou no Lego para fazer o que eu gosto. Qual é o monumento mais visitado, por exemplo, nos últimos anos, na cidade do Porto, no norte do país? A Sé do Porto, Torre de Esclérios, Santa Luzia, Senhor da Pedra, Bom Jesus de Braga. Eu tenho isso tudo feito. Mas assim, eu faço com todo o gosto o que eu quero fazer. Não posso ir ao encontro do que os outros querem ver. Assim, também gosto de fazer o que as pessoas gostariam de ver, mas eu tenho que fazer o que eu quero, o que eu gosto, que me dá gosto. Porque quando eu exponho, eu já trabalhei 1 ano ou 2 na construção. Eu diverti-me sozinho aqui. Desfrutei, emocionei-me, brinquei com a minha engenheira. E eu acho que é isso que as pessoas devem fazer, não devem ter vergonha, porque primeiro não estão a fazer nenhum crime, não estão a usar nada que seja ilegal, estão a fazer uma coisa que é saudável, é bom para a saúde mental, para a motorização dos dedos, em pesca ou para outra coisa que gostem, mas não tenham vergonha, porque não é vergonha gostar de fazer algo. O hobby, cada um faz com a paixão que tiver.